Nossa primeira painelista a subir é a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento na Absolar. Ela é sócia da G2A Consultores e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento da Absolar, além de coordenadora do GT de Regulação da ABSAI. Com mais de 18 anos de experiência no setor de energia, atuou como executiva em todos os segmentos do mercado de geração, comercialização, transmissão e distribuição. Em 2017, ela optou pelo empreendedorismo e passou a atender clientes como o Grupo Ultragás, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciências e Tecnologia, Eletrosul, Pronto Energy e Grupo Colibri. Senhoras e senhores, senhora Mariana Galhardo. Próxima a subir é engenheira eletricista com especialização em energias renováveis. Ela é gerente regulatório na Recurrent Energy. Senhoras e senhores, Paula Aguilera. Ele é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado e doutorado em energia pela Universidade Federal do ABC, além de pós-doutorado em engenharia elétrica na mesma instituição. Tem experiência em pesquisas e publicações voltadas para controle e conexão de recursos energéticos distribuídos, qualidade de energia e microrredes. Atualmente exerce a função de analista técnico regulatório na Absolar. Senhoras e senhores, especialista técnico regulatório da Absolar, senhor Vinícius Supion. Ela está aqui à nossa esquerda e já vai subir, é gerente executiva de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios da ONS. Ela possui 22 anos de experiência no setor elétrico e trabalhou com auditoria operacional, gestão de conhecimento, gestão de processos e projetos, relacionamento estratégico, regulação, além de gestão de pessoas. É membro do SIGRE Brasil e atuou por 6 anos como relatora do Grupo de Aspectos Empresariais. Em 2024, obteve certificado de conclusão do curso Regulation of Power Sector do Florence School of Regulation. Senhoras e senhores, vem ao palco a senhora Tatiane Pestana. Nosso próximo painelista não é presencial. Ele vai entrar conosco pelo sistema online. Ele é sócio da UMN Advogados, especialista em Direito de Energia Elétrica e pós-graduado em Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Com atuação desde 2010 na área de regulação de energia, iniciou a carreira no setor participando por 5 anos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica como advogado jurídico regulatório. É palestrante em diversos eventos sobre energia elétrica, ministra cursos e também é autor de livros relacionados ao tema. Ele é o senhor Urias Martiniano. Passo agora a palavra à vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento da Absolar, senhora Mariana Galhardo. Boa tarde a todos, agora sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui. A gente tem um painel que é bastante aguardado para este momento do cenário brasileiro. Este ano conseguimos lograr resultados sobre o armazenamento de energia com um marco legal, publicação de uma lei ainda no mês passado. Temos algumas evoluções em relação à CP39, temos uma iminência de leilão já agendado para abril do ano que vem. Evoluímos muito ao longo de 2025, foi um ano de muito trabalho, muito esforço pela associação. Os nossos guidelines, eu trouxe até uma apresentação, mas eu vou
em benefício da discussão de todos que estão presentes, não vou fazer o guia da apresentação, vamos seguir numa conversa de bate-papo com os presentes aqui, para a gente entender um pouquinho de como todo esse novo cenário vai trazer de perspectivas, e aí eu vou começar trazendo primeiro para o Vini qual que é os próximos passos, considerando que a gente tem CP 39, que é a regulamentação no âmbito da ANEEL. A gente tem a Lei 15.269, que saiu agora em novembro, e a gente tem a iminência do leilão, que foi a CP 102, que também demandou bastante esforço. Como que a associação nesse momento está se colocando, quais são os próximos passos para que 2026 a gente volte aqui neste mesmo fórum com mais boas notícias para o segmento? Com certeza, Mari. A associação tem trabalhado ativamente nessas 3 frentes, acho que são 3 frentes importantes. O marco legal que a gente teve por meio da Lei 15.269, a gente teve ali a regulamentação, né, da atividade de armazenamento, e não só isso, nós tivemos ali a inclusão no REID dessa importante tecnologia, algo que ajuda muito a viabilizar a tecnologia. Nós tivemos a CP 39, que agora está em stand-by, a gente sabe, com votos anteriores, principalmente relativos à questão da dupla tarifação, que a gente está lutando bastante para que a gente consiga reverter. Então, aqui depende de um fato novo para que a gente tenha uma revotação e que a gente consiga efetivamente sobrepujar esses votos antigos e que os diretores Willamy e o Gentil possam ter seus votos ainda nesse contexto, tá? E efetivamente trabalhar muito ano que vem. Eu acho que todas essas pontas estão abertas, a lei foi colocada, mas ainda tem a regulamentação de todos os pontos. A gente tem a CP 39, a gente tem que ficar de olho quando ela vai voltar e efetivamente trabalhar com os diretores para a gente inverter esse ponto da dupla cobrança. E com isso trazer, como você mesmo disse, melhores notícias no ano que vem. Eu vou pedir para a Paulinha dar uma palhinha sobre o que o Vini trouxe para a gente sobre a dupla cobrança e como que isso vai interferir ou não, conflutar com a questão do leilão de reserva de capacidade, que são 2 regulamentações e 2 momentos no qual eu posso seguir de forma diferente e independente. Não, perfeito. Na CP39, quando ela começou na segunda fase e depois trouxeram uma resposta, né, de regulamentação, a gente viu que a ANEEL seguiu com uma proposta de tarifação dupla. Apesar do nome duplo talvez não ser muito querido por algumas pessoas, mas basicamente de ter que fazer o pagamento da TUST de geração e TUST de consumo, dado que o armazenamento, né, nessa visão, ele puxa e entrega na rede essa energia elétrica. E isso foi um movimento que dentro da Besolar, como na Recurrent, como associada, a gente trabalhou bastante junto com a associação para que pudesse ser ouvido pela ANEEL de que de fato não existe uma dupla tarifação pelo armazenamento, porque o armazenamento nada mais do que armazena energia elétrica e desloca ela durante o tempo. E aí, quando a gente vê que também temos, em paralelo, a possibilidade de ter um leilão de reserva de capacidade de armazenamento, quando você está modelando financeiramente esse produto para ser bidado no leilão, você vê que a dupla tarifação ela faz bastante diferença dentro do custo total que você vai ter que bidar. Pode aumentar, ter 30 ou mais por cento dentro do modelo financeiro. Então, acaba sendo um ônus que depois vai chegar de qualquer forma ao consumidor final, dado que a receita fixa que está sendo bidada, ela vai ter que ser compartilhada pelos agentes do setor. Eu estou dizendo agente do setor porque a gente também tem dentro da Lei 15.269 a possibilidade de que o leilão de reserva de capacidade de armazenamento ele seja pago pelos geradores e não pelos consumidores, que é algo que também a Besolar está trabalhando em cima disso.
Eu vou pedir para o Urias trazer um pouquinho do posicionamento, porque foi ele que deu um apoio para a associação sobre essa questão da dupla cobrança, para ele trazer a questão mais técnica disso e como a gente se posiciona e por que é tão robusta a nossa tese e por que a gente aposta que isso efetivamente não vale nem para CP39 e nem para o leilão. Lembrando que na nota técnica que o Ministério fez sobre o leilão, esse tema efetivamente não consta como algo claro, mas o Ministério entende e traz todo o arrazoado do mercado internacional de que isso não faria sentido como uma replicação de cobrança na entrada e na saída. Urias, você consegue fazer um overview do parecer que você proporcionou para a gente como associação? Vamos seguir e na sequência eu peço para ele voltar fazendo essa complementação. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a qual eu tenho me deparado muito nesse momento de revisão de planejamento estratégico, revisão de rota e discussão com vários clientes de para onde a gente está indo dentro do ano de 26, já com os ganhos que tivemos dentro do ano de 2025, e perguntar para a Tati o que o ONS está pensando, dado o atual cenário e a ferramenta que a gente tem de sandbox, de como que a gente vai poder utilizar a tecnologia de armazenamento dentro dos diferentes serviços que podem ser prestados para o sistema, que a gente adora falar que o armazenamento é nosso canivete suíço, mas a gente ainda está no nível do conhecimento tácito, a gente precisa chegar para o explícito para efetivamente entender como isso vai funcionar para o sistema elétrico brasileiro. Obrigada, Mariana. Vocês me ouvem? Não. Obrigada, Mariana. Eu quero primeiro agradecer aí o convite da AB Solar, pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando a visão do ONS sobre esse tema tão relevante, né, para o sistema. Pude acompanhar o debate do painel anterior, né, as diversas apresentações, assim, e perceber o quanto que a visão tanto micro, né, da utilização de soluções de armazenamento no microgrid, nanogrid, como foi trazido aí pelos colegas no painel anterior, mas também soluções no sistema mais centralizado, né, são relevantes. E essa pergunta da Mariana sobre o uso de sistemas de armazenamento, inclusive em ambientes experimentais, é algo que está aqui no nosso planejamento, sim. Tá? O tema armazenamento, para começar, assim, é um tema estratégico para o ONS. A gente declarou e temos ele como um dos 6 assuntos regulatórios prioritários. Temos diversas ações nesse tema acontecendo, algumas já foram até citadas no painel anterior. E as soluções de armazenamento, né, como vocês mesmos têm aqui compartilhado, elas podem ser utilizadas de formas completamente diferentes, né, múltiplas, e é uma solução que, do ponto de vista da operação do sistema, é bastante positiva, porque a gente precisa de flexibilidade, né? O operador precisa contar com recursos flexíveis para lidar com o desafio atual e futuro da operação do sistema. Então, a gente hoje, pragmaticamente, temos em experimentação 2 sandboxes já autorizados pela ANEEL, um para testar soluções de serviços ancilares para controle de tensão. Esse sandbox é o sandbox que foi autorizado esse ano. A gente fez um primeiro mecanismo competitivo. Temos já até um resultado bastante positivo, que em breve a gente vai divulgar para o setor. A gente está com uma expectativa boa de realizar os contratos agora nessa primeira quinzena de dezembro. Ainda não foi possível incluir soluções de armazenamento nessa primeira experimentação desse primeiro mecanismo, mas a gente já está sinalizando para o mercado que é algo que naturalmente vai evoluir. Nas experimentações de 2026, a gente tem a expectativa de contar com soluções de armazenamento provendo serviços de controle de tensão dentro do escopo desse sandbox, que está autorizado para o ONS executar até 2031. Um outro sandbox que a gente tem feito, né, e a gente está num horizonte já mais de conclusão, porque em 2026 a gente vai precisar encerrar e já relatar as lições aprendidas, é o sandbox de resposta da demanda com produto de disponibilidade. Esse produto foi testado nos anos de 2024, de 2025. A resposta do mercado para o ano de 2025 foi bastante superior, assim.
E a gente conseguiu contratar quase o dobro, mais que o dobro, na verdade, em megawatts da resposta à demanda que a gente contratou em 2024. A gente sabe que ainda não temos, né, não temos nesse desenho da solução do sandbox de resposta à demanda, né, figuras de armazenadores participando do mecanismo, mas é algo que está no nosso radar para a evolução. A gente vem conversando com a CCE sobre isso, a gente já conversou com o mercado sobre isso, é algo que a gente entende como positivo, são lições aprendidas e a gente vai continuar contribuindo nesse sentido, né, da gente ter as evoluções regulatórias necessárias para viabilizar maiores participações das soluções de armazenamento nos diversos serviços que ela pode prestar. A gente tem um roadmap de evolução de serviço ancilar com a ANEEL também. Controle de tensão é uma primeira etapa de sandbox, mas a gente tem o controle de frequência como uma evolução natural desse mecanismo também, já num roadmap desenhado assim, pelo ONS junto com a ANEEL. E no ano de 2026 a gente espera já começar a construir as bases técnicas para evoluir com a autorização, né, junto com o regulador, naturalmente, para a gente evoluir com a autorização para uma experimentação também em termos de controle de frequência. E a gente espera que soluções de armazenamento também participem desse mecanismo futuro. Excelente, Tati. Você trouxe um ponto super relevante, porque a gente, embora tenha um marco legal, a figura do agente armazenador não foi algo que a gente conseguiu ainda ter caracterizada. A gente tem atividade de armazenamento dentro do marco legal brasileiro. E existem algumas diferenças nisso. Eu queria saber se a gente agora consegue contar com a presença do Urias. Bom, eu vou seguir. E aí, Vini, eu vou te pedir para você fazer uma palhinha de como isso ainda são agendas que a gente vai ter que cobrir ao longo de 2026 e como isso vai impactar na parte mais financeira e modelagem de negócio, porque tem alguns rebatimentos, inclusive de reforma tributária, por causa dessa não caracterização do agente. Perfeito, Mari. Diferentemente dos agentes que já estão caracterizados, agentes de geração, transmissão e distribuição, o armazenamento ele foi colocado ali na Lei 15.269 como uma atividade, né? Não efetivamente colocado como um agente. E isso, para termos de enquadramento, principalmente em debêntures incentivadas, agora a gente tem dentro da 15.269 o enquadramento ao REID, isso faz algumas diferenças e pode ter impacto financeiro nessa modelagem. Efetivamente, para o REID, a gente ainda entende que existe o decreto que tem que ser corrigido, né, para constar o armazenamento de energia ali dentro, mas para as debêntures incentivadas a gente ainda tem que fazer todo esse trabalho ao longo de 2026 para que ele seja considerado e a tempo viável desse leilão acontecer, né, para que a gente possa ter essa emissão de debêntures incentivadas para esses projetos já. Então tem uma diferença bastante grande. Nós esperávamos que o agente armazenador fosse colocado já nessa lei, mas infelizmente não foi. E a gente vai ter que tentar fazer isso. Eu acho que a gente não desiste dessa frente ao longo de 2026 por alguma medida provisória, algum projeto de lei. Eu acho que é algo importante ainda para a gente estabelecer ao longo de 2026. Excelente. Do ponto de vista prático, a gente tem uma questão de tributação. A não caracterização do agente, a gente tem alguma representação diferente e também uma questão de representação junto ao setor. Do mesmo jeito que o agente gerador tem uma representação junto ao Conselho do ONS, ao Conselho da CCE, a figura do armazenador não estando caracterizada, ele também não poderia estar pleiteando esse tipo de representação. E isso tem o seu significado. Isso é uma das reflexões que a gente deveria ter. Dado que o momento de setor elétrico é de muitos interesses, a gente deveria deixar que todos os que estão participando sentassem na mesa de maneira igualitária. Paulinha, me conta um pouco sobre, e o Vini trouxe também na fala dele, um pouco sobre o REID, como foi trazido isso para vocês na desenvolvimento de novos projetos e o que a gente vai estar fazendo para construir essa regulamentação nos próximos meses, garantindo isso já para o leilão que é a grande adensamento de cadeia que se espera para 2026. Não, perfeito. Bom, a questão do REID é algo que estava sendo discutida faz bastante tempo.
rede ele traz um benefício tributário bastante bom. Todos os outros empreendimentos solares, eólicos, termoelétricos, enfim, todos eles têm a possibilidade de trazer esse benefício para os seus projetos, e o armazenamento entrou dentro da Lei 15.000, né, 269, com um pequeno adendo de a possibilidade de ter o Conto Nacional. Acho que no painel anterior foi dito isso. E aí, para o leilão em si, o REID ele traz uma perspectiva boa, porque para o BID exatamente você tem até uns 35% mais ou menos de diminuição, né, do valor. Então isso te proporciona mais competitividade dentro do leilão, mas precisa o Ministério de Minas e Energia trazer dentro de portaria a forma como vai de fato regulamentar a questão do REID, como que vai fazer junto com a ANEEL, né, para fazer o pedido de rede e poder outorgar esse rede. E aí também tem uma questão bastante interessante, que dentro da lei trouxe que toda usina solar vai precisar ter, que vai pedir rede a futuro, vai ter que colocar a bateria junto com o seu empreendimento. E isso, a princípio, traz um ponto positivo, já que a gente vê o setor elétrico com bastante dificuldade, a energia solar de geração, muito por conta do curtailment. Então a bateria ela traz essa um pouco de flexibilidade também para o sistema, e com a questão do rede acaba trazendo um pouquinho mais de oportunidade dentro da bateria, mas dentro do que foi perguntado exatamente, o Ministério vai precisar trazer uma portaria específica sobre o assunto. E isso tem que acontecer antes de abril de 2026. Mari, se eu puder complementar aqui, o REID, a gente vai ter alguns desafios aí no REID nos próximos anos, porque a gente tem uma mudança muito importante, né, que é a reforma tributária. Se a gente lembrar, 2026 a gente começa a alíquota teste do IBS já. E em 2027 a gente já tem extinto IPI e PIS/COFINS, que é o alvo do REID. Exatamente. A gente sabe que tem um novo REID proposto na emenda constitucional, se eu não me engano, 232 da reforma tributária, que ela traz que o REID vai incidir sobre tanto o IBS quanto o CBS. Talvez aí a gente já tenha um ponto até de vantagem, porque a gente sai de uma abrangência só de PIS/COFINS, que é um dos impostos federais, para uma abrangência dos dois impostos, que abrange tanto a parte estadual quanto a parte federal. Então é uma coisa que a gente ainda vai entender, mas pode ser sim que o REID tenha um impacto ainda melhor já a partir dessa transição que vai começar a acontecer, né? Se a gente pensar no REID como ele está, em cima do PIS/COFINS, ele só vai ter efeito 2026. 2027, PIS/COFINS já não existe mais. Então é algo que tem que ser modelado e que é bastante complexo. Além de tudo, quando a gente sai do regime atual para um regime de IBS-CBS, toda essa questão da classificação fiscal e tarifação do BES muda. Hoje a gente tem uma carga tributária muito elevada e a gente vai passar para aquela carga tributária padrão. Obviamente, na parte do IBS, da parte estadual, a gente vai ter aquela transição até 2032. Na parte CBS, 2027, a gente já tem a colocação integral. Mas toda essa mudança de carga tributária para esses equipamentos também vai ter que ser modelada. E isso não é algo tão óbvio. Eu acho que a gente está num momento de muitas transformações. E como colocar isso nesses lances, desses projetos, nesse preço, eu acho que é uma grande dificuldade, é um grande desafio para todos. O Vini acabou de falar que o ano que vem ele não vai dormir, não vai ficar de final de semana e não vai poder ficar doente, tá, Thalita? Vamos registrar isso. Bom, trazendo sobre os desafios, porque o Vini já trouxe bastante desafio para a questão tributária, vamos trazer não só desafio, mas oportunidade do que a gente vê de como que o armazenamento pode vir com a figura já descentralizada. E aí, falando de um projeto estratégico que a gente tem dentro do ONS, o DSO. Conta um pouquinho o que a gente pode esperar e qual que vai ser a grande sinergia que a tecnologia pode trazer para a função descentralizada de operação do sistema. Obrigada, Mariana, pela pergunta. O INS está olhando para esse futuro da operação do sistema com
múltiplos recursos descentralizados, além daqueles que estão centralizados já, e a gente atuando numa grande orquestração, né? Essa é a mensagem que a organização tem compartilhado aí frequentemente nos diversos fóruns. O futuro da operação do sistema, ela passa por uma gestão e uma coordenação integrada, né? Dos recursos que estão distribuídos com os recursos que estão centralizados, porque, como a gente viu aqui em inúmeras apresentações e gráficos apresentados, a gente realmente tem lidado com desafios grandiosos no dia a dia da operação. Em especial, a gente teve aí o Dia dos Pais desse ano. A gente tem uma preocupação gigante com as festas de final de ano e como vai se dar essa operação do sistema durante o Natal, o Ano Novo. O ONS, vocês devem estar acompanhando, né, na mídia especializada, no setor. A gente tem divulgado, inclusive, planos para preparar a operação do sistema para evitar um colapso e o blackout, como já tem sido comentado, né? Então, a gente tem um plano emergencial de corte de geração que deve ser acionado única e exclusivamente para a gente evitar uma situação de colapso. Não é uma medida rotineira, mas é uma medida emergencial. Mas no contexto assim, de medidas estruturais, o ONS desenvolveu todo um projeto em parceria com 2 consultorias, né? Concluímos esse ano esse projeto junto com a PSR e com a Daimon, que é para olhar esse futuro da operação com uma figura de operador do sistema de transmissão, que é o papel do ONS, e a figura dos operadores das redes de distribuição e como que esses atores devem atuar de forma coordenada, de modo a garantir a segurança da operação do sistema, né, com os recursos que estão na rede, os distribuídos e os centralizados. E nesse contexto, agora no final de outubro, nós compartilhamos com a agência uma proposta de um sandbox regulatório para testar esse mecanismo, que é um mecanismo de acionamento intermediado. Então, é um mecanismo que precisa contar com a participação das distribuidoras, né? A gente não tem ainda uma regulação que prevê a figura do DSO, mas a gente quer testar esse mecanismo com as distribuidoras atuando como DSO. A gente sabe que a regulação da distribuição vai precisar avançar e independente disso, a gente precisa fazer esses testes em ambiente de experimentação, né, regulatória, para inclusive entender como que vai funcionar esse acionamento intermediado, para contribuir com a agenda da regulatória e com a própria ANEEL nas evoluções necessárias, tanto em termos de PRODIST quanto em procedimentos e regras da transmissão. Então, a gente tem aí já um diretor-relator para esse processo na ANEEL. O diretor Mosna foi sorteado como diretor desse processo do Sandbox, e a gente espera que em 2026, tão logo assim comece o ano, a gente tenha endereçamento assim, do assunto para estudos ainda pela equipe de regulação também da ANEEL, para que a gente refine a proposta de nota técnica e tenha uma autorização para teste desse ambiente. E nesse sentido, assim, as soluções de armazenamento vão participar, na nossa visão, desse ambiente de recursos energéticos distribuídos, né, dessa rede descentralizada, e a figura do armazenador, de agregadores, precisam existir para que possam articular com esses diversos recursos distribuídos e conseguir, por meio de troca de informações com a distribuidora e com o ONS, garantir e oferta de serviços para a rede, contribuir então para a segurança da operação do sistema de uma forma mais ampla. Maravilha, Tati. Eu acho que realmente a figura do agregador é algo que é necessário além da figura do agente armazenador. São figuras que a gente, como associação, trabalhou em textos, mas a gente não conseguiu, dado ao grande recorte que precisava ser feito no arcabouço legal que tínhamos hoje. Eu estou vendo que o Urias conseguiu entrar. Eu estava falando com ele enquanto estava aqui no painel, ele acompanhou tudo que a gente conversou. Eu vou passar a palavra para ele, pedindo para ele começar para falar sobre a dupla cobrança e fazer algum comentário extra de tudo que ele ouviu aqui, porque o Urias é o nosso assessor jurídico e sempre estamos trocando figurinha para construir esse arcabouço legal para essa nova tecnologia.
A gente está te vendo, mas ainda não está te ouvindo, Urias. Opa, Agora sim. Agora estão ouvindo bem? Sim. Ah, muito bom, muito bom. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Absolar, parabenizar a Absolar pelo evento e pela atuação sobre o tema, sobre armazenamento. Existe um protagonismo muito grande da associação, seja no marco legal, seja na discussão da dupla tarifação. Cumprimentar esses painelistas, né, grandes referências no assunto. Infelizmente, em decorrência do tempo, em Brasília, em São Paulo, eu não consegui pousar, então, infelizmente, não consegui estar aí junto de vocês, mas eu sei que o evento está sendo maravilhoso, muito prestigiado e de alto padrão, que não poderia ser diferente pela Absolar. Quando a gente fala, né, acho que o primeiro ponto aqui nós temos, de fato, um marco legal do armazenamento. Então, como muito bem foi colocado pelos demais painelistas, a gente tem hoje uma previsão legal. A lei traz uma disruptura para a questão do armazenamento, até pela forma que vinha sendo tratado pela agência reguladora. A agência reguladora, e aí eu tenho uma apresentação aqui, eu acredito que vocês vão estar conseguindo olhar aí, se não tiver, vocês me corrijam. Então, a gente tem o marco legal do armazenamento, ele traz de forma taxativa a definição de quem é e do que é o armazenamento. Então, ele define que o armazenador hoje, seja o autônomo, seja o integrado à outorga de autorização, ele vai ser uma classe específica de agente. E aí, como o Vinícius muito bem colocou, a agência reguladora ela vai ter que revisitar o assunto. Então, eu estou passando um pouquinho aqui para não ficar cansativo. Então, quando a gente, aquela votação anterior que foi definida, a resolução ela se chancelou na base de que o armazenador ele seria um agente, um produtor independente. Com a regulação, com a publicação da Lei 15.269, nós temos um fato novo. Qual é? A lei cria uma nova classe de agente. Então, seja o SAI autônomo, seja o SAI que está atrelado ali, né, o que está atrelado o armazenamento, a atividade de armazenamento que está atrelada à sua outorga de agente, ela sofre uma alteração com base no que constava na resolução normativa. Então, na nossa interpretação, é muito claro que aquela resolução, aquela minuta de resolução que estava em discussão, ela deixa de estar aderente à lei. Então, o primeiro ponto aqui a ser registrado é que essa resolução normativa, a votação ali que foi feita anteriormente, na nossa visão, ela não é mais vigente, porque eu preciso adequar essa resolução. Perfeito? Tá. Segundo ponto importante, que é o grande ponto de discussão e que abre um caminho para a gente discutir novamente, é sobre a incidência da TUST, tanto no consumo quanto na geração. Na nossa visão, qual foi a fundamentação tanto da área técnica quanto do voto do relator, do voto do diretor relator? Ele fala da causalidade dos custos e do equilíbrio econômico financeiro. Veja, o que está sendo proposto aqui não é que não haja cobrança, mas que haja somente uma cobrança. E quando a gente fala de princípio da causalidade, a gente tem como base que aquele que onera, ele deve ser um dos responsáveis pelo custo. E quando a gente debruça sobre o papel do armazenamento, e o ONS tem isso muito claro, já pontuou que seja o SAI autônomo, seja o armazenamento, ele vai ter um papel extremamente relevante no SIM. A gente precisa do armazenamento para atenuar os problemas que nós temos hoje no SIM. E aí fica contraditório a gente enxergar que o SAI autônomo tem um benefício, que aparentemente, pela própria afirmação feita, que aparentemente ele não vai demandar uma expansão do sistema, e ainda assim a gente vai ter a dupla tarifação. Então, os princípios pelos quais chancelam o custo, essa alocação de custo, ela vai de encontro com o papel que o SAI autônomo ou o SAI vai exercer de forma genérica. Então, na nossa visão, existe um ponto que precisa ser considerado aqui, que eu estou onerando aquele que não dá causa para o sistema. E pior, ele não é que ele não dá causa, ele vai trazer um benefício para o sistema. Então, essa é uma primeira premissa. Outro ponto importante que é relevante trazer aqui para a discussão é que a própria Procuradoria da ANEEL, quando da emissão do parecer 89 de 2025, foi muito taxativa em considerar que a equiparação do SAI autônomo com consumidores finais, ela é
ela não reflete de forma adequada. Ainda que a gente esteja falando de demanda contratada aqui e não consumo de energia, essa incidência da TUST, ela não reflete de forma adequada porque eu não tenho o consumo dessa demanda contratada. Essa energia, ela estaciona aqui e posteriormente ela segue o seu caminho. Diferente de alguns consumidores que tem tanto a TUST de geração e a TUST de consumo contratada, porque a energia aqui, ela de fato vai ser consumida. Mas quando a gente olha para o SAI autônomo, para o sistema de armazenamento, não. Essa energia aqui, ela não vai ser consumida. Ela vai ser injetada na rede e esse consumidor vai pagar pela circulação, pela reserva do fio dessa energia elétrica. Então, na nossa visão, a cobrança da incidência, né, a incidência da bitarifação, ela não reflete de forma adequada a legislação, ela vai de encontro com princípios administrativos que devem nortear a atuação da agência reguladora, e tem um ponto muito importante aqui, ela vai onerar o consumidor. Por que ela vai onerar o consumidor? Porque quando eu for participar do leilão de armazenamento, e aí como muito bem a Mariana colocou, inclusive o próprio Ministério de Minas e Energia externou uma preocupação muito grande com relação a essa bitarifação, ela vai onerar em que medida o consumidor? Quando eu, gerador, for dar o meu lance, eu vou considerar TUST de consumo, eu vou considerar TUST de geração, eu vou considerar tributos nessas duas incidências, e aí quando a gente estiver falando de reforma tributária de IBS, CBS, a gente está falando de uma alíquota de 28%, e eu vou estar considerando também um prêmio que eu considero para fazer o cálculo. Então, olha o impacto financeiro que a gente vai ter. Então, do ponto de vista de princípios, não faz sentido. Do ponto de vista da lógica da própria linha de transmissão, da sistemática de tarifação, não faz sentido, porque o consumidor que vai receber ali a energia fruto daquela reserva da demanda, ele já está sendo onerado, ele já está fazendo esse pagamento. Quando a gente olha também precedentes internacionais, vão além. Se a gente pegar Espanha, Chile, Alemanha e outros países, a regra é não tributar, é ter a isenção dada a importância do armazenamento para o sistema interligado. Então é muito importante, o avanço da lei acaba sendo muito importante porque ele abre uma possibilidade de que seja afastada essa bitarifação. Na minha visão, pelo que a gente discutiu internamente e até pelo próprio posicionamento da associação, que na nossa visão é extremamente acertado, que incida somente em uma das frentes, ou que reflita TUST geração, ou que reflita TUST consumo, mas não ambas, porque isso prejudica indiscutivelmente até o crescimento dessa solução, né, dessa nova tecnologia que tem um papel vital no Sistema Interligado Nacional. Urias, aproveitando que você conseguiu entrar agora, eu ia pedir para você comentar um pouquinho sobre a grande discussão jurídica que abarca a Lei 15.269 para a figura da atividade de armazenamento, quando ele fala que os novos agentes vão ter que custear o leilão de reserva de capacidade de bateria. Você pode comentar um pouquinho qual é a tua visão jurista sobre o tema e quais são os desdobramentos disso nos próximos meses em trabalho que a gente vai ter de convencimento de como essa regulamentação vai ser feita? Queria só trazer uma palhinha sobre isso, que na segunda-feira teve um evento do BNDES e nesse evento do BNDES algumas falas foram feitas sobre o aspecto de que todos os geradores deveriam arcar. E como a gente olha no decreto de reserva de capacidade, o serviço de reserva de capacidade ou a contratação, ela cabe ao consumidor. Então, nesse contexto, me passa um pouquinho qual que é a sua visão jurista sobre o tema. Eu acho que um primeiro ponto relevante a ser considerado aqui é que essa previsão ela é oriunda da lei. Então, nós temos um desafio relevante aqui. O primeiro é questionar uma lei não é um processo simples, né? Então, é uma lei que foi aprovada e foi sancionada. Esse é um ponto importante, e eu acho que existe uma desvirtuação aqui, na nossa legislação, é o papel que cada encargo faz. Não existe uma definição legal de encargo setorial, mas o encargo
né, considerando a natureza jurídica de todos os encargos e a sua concepção, ele sempre vai ter como objetivo financiar uma determinada política pública para um determinado fim. Presumir que somente os agentes geradores demandam a potência no sistema é uma premissa equivocada. Na nossa visão, é uma premissa equivocada. Tanto os geradores quanto os consumidores, eles demandam potência para o sistema. Então, não só geração, mas quanto consumo, eles demandam. O dispositivo, ele é genérico, ele fala geradores. A previsão legal fala de geradores, então não há uma limitação. Pode ocorrer por decreto, né? E acredito que o espírito do Congresso, quando trouxe aquela previsão, é onerar com o encargo, ou onerar a maior parte de quem demanda maior potência do sistema. Tá? Mas essas bases não estão claras e elas precisam ficar bem definidas, porque a gente tem o mercado adotou um posicionamento hoje que determinada fonte, que determinado segmento, ele é prejudicial. E a gente sabe muito bem que todas as fontes têm seu papel relevante e que graças a essas fontes a gente não teve racionamento em períodos anteriores. Então a gente precisa passar um sinal adequado, existe um desafio em regulação, porque precisa passar um sinal adequado e não pode onerar de forma desproporcionais determinados segmentos, porque isso pode gerar um desequilíbrio econômico-financeiro e pode gerar uma judicialização sobre esse ponto. Quando eu, dentro do meu projeto, dentro dos meus contratos, sou onerado de forma desproporcional, sem que haja um reequilíbrio no meu contrato, e a gente observou isso bem nas discussões, inclusive do GSF, buscando um precedente fora do mercado das renováveis, o judiciário reconheceu. Então, esse equilíbrio acaba sendo muito, muito relevante. Então, assim, existe um espaço, sim, para discutir a legalidade dessa imposição, mas eu tenho que atuar frente ao dispositivo legal, o que no atual cenário ele tem um grau de dificuldade muito maior, mas a forma que vai ser regulamentada ou regulada pela ANEEL, ela precisa criar um equilíbrio, porque senão existe um risco aqui, trazendo um princípio jurídico e não fugindo muito para essa discussão jurídica, que é o fato do príncipe, que é a administração, ela não como contratante, mas como autoridade pública, ela impõe um ônus aos meus contratos, à minha outorga, que cria um desequilíbrio. E aí, quando eu olho para a lei de licitações, tem uma previsão expressa em que eu necessito, como poder executivo, como administração pública no geral, garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quando a gente fala de contratos regulados, e da outorga. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Havia, inclusive, uma expectativa que esse dispositivo fosse vetado, o que não aconteceu, mas é importante que essa alocação seja feita de forma proporcional e não desigual, como algumas afirmações vêm sendo realizadas. Eu acho que eu posso interpretar da fala do Urias que a gente vai ter muito trabalho para conseguir fazer com que essa regulamentação venha a contento e agrade, como a gente comentou aqui, colocando todo mundo na mesa e garantindo que ele seja proporcional ao efeito e ao benefício de cada agente que vai estar usufruindo da reserva de capacidade. Bom, Vini, em linha do que a gente já discutiu aqui, eu queria que a gente fosse caminhando para as considerações finais, me dá um pouquinho de palha sobre desafios ainda não discutidos aqui. O que a gente pode esperar? E eu acho que o ano de 2026, se 2025 foi desafiador, eu acho que 2026 não vai ficar um pouco aquém. E justamente vamos nos preparar para atender as expectativas. Com certeza. Para 2026 a gente tem uma portaria de diretrizes do leilão de reserva de capacidade em consulta pública, a qual a gente já fez as contribuições, mas a gente sabe que tem coisas ali que a gente gostaria que fosse um pouco diferente, como, por exemplo, o prazo de suprimento de 15 anos, que atualmente está lá 10 anos, e a gente entende que 15 anos vai ser muito mais adequado à tecnologia e vai permitir ofertas de receita fixa muito mais coerentes e adequadas. Nós temos toda essa questão da regulamentação infralegal da lei,
15.269, que saiu agora, e que também vai dar bastante trabalho para a gente, vai exigir muita atenção, e a CP 39, a segunda fase, que efetivamente não fechou ainda, né? Nós estamos ali num momento de stand-by, inclusive num momento esperando entender se eles vão considerar que a gente tem um fato novo ou não para essa reatribuição dos votos. Então, 2026 já vai começar com tudo, com todas essas frentes em aberto, logo no começo do ano. E com certeza vai ser um ano bastante desafiador para a associação e a gente vai precisar da contribuição de todos os associados aí, porque cada um desses temas é um grande tema, né? É uma grande discussão e a gente precisa de todos vocês perto da gente, perto do grupo de trabalho de armazenamento, para contribuir, para que a gente possa pegar todas as nuances dessas regulamentações e fazer o melhor trabalho possível ou ajudar a encaminhar essas regulamentações da melhor forma possível. Paula, como desenvolvedora, eu acho que, e como grande apoiadora do GT, a gente tem que aqui reconhecer o trabalho que a Paula faz junto com a gente como suplente do coordenador. Te pergunto, a questão tributária, quanto que isso vai tomar da nossa agenda o ano que vem? Essa pergunta aí é um pouquinho difícil, né? Porque a gente está em 2026, começo da reforma tributária, o sistema BES, a bateria, o equipamento, ele, quando importado, ele tem vários impostos que são atribuídos a ele, então o trabalho ali é de tentar diminuir a carga tributária para o BES importado. Tem o trabalho do REID, né, de deixar isso já regulamentado dentro do Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Fazenda também. Eu posso complementar que a gente vai precisar correr atrás da debênture incentivada, porque isso vai fazer muita diferença, considerando o market share que a gente tem para o segmento? Com certeza, ela é totalmente necessária, acho que o Vinícius comentou sobre isso. Então, no contexto tributário, 2026 ele vai ser bastante corrido para ter o entendimento de como todos os impostos eles vão ser atribuídos, não somente no sentido de um leilão de reserva de capacidade, que é bastante importante para a modelagem econômica e financeira, mas também para um BES que possa ser alocado na transmissão, na distribuição, no próprio consumidor. Então, e o Brasil, que não é meu país, mas o Brasil é um país com muitos impostos em toda a cadeia que a gente tem. Então, a gente vai ter que conversar não somente dentro do equipamento, mas também dentro da geração e dentro, inclusive, até do próprio consumo, se a gente ficar com uma dupla tarifação. Vamos lá, Tati. A gente tem vários desafios do ponto de vista operacional. A gente tem algumas consultas públicas que recentemente foram abertas pelo ONS. E aí eu queria que você trouxesse, além de, claro, é um excelente fórum para discussão, quais são as expectativas de desdobramento disso para as questões operativas e, óbvio, casando com a função do armazenamento para a operação do sistema. Então, para 2026 a gente, como você comentou, né, a gente está em uma consulta externa aberta, que é importantíssimo contar com a participação de todos vocês. Essa revisão do submódulo 2.10, que trata aí de requisitos e critérios, foi um processo longo, extenso e que movimentou assim, várias equipes do ONS para atualizar diversos requisitos, né, para conexão de novos elementos à rede. A gente tem lá atualizações importantes para tratar as questões de armazenamento, mas não só elas, né? Se a gente olhar também para o novo perfil de consumo e olhando também para o que a gente tem observado de novas entrantes, né, no segmento de consumo com plantas a hidrogênio, perspectiva de introdução de plantas a hidrogênio, também data center, essas atualizações também de requisitos para esses novos entrantes constam também nesse documento.
A gente tem até o prazo de até 15 de janeiro para receber essas contribuições, então não é muito longo, mas é o prazo que a gente colocou essa consulta, né, com 45 dias de duração para atender ao comando regulatório da ANEEL, e ao final desse processo tem toda uma análise das contribuições para que esse assunto seja endereçado à ANEEL dentro do rito regulatório, contendo a avaliação também do ONS sobre o impacto das propostas de alteração nesses requisitos. Para o ano de 2026, então, começa movimentado nesse sentido. A gente também está com grandes expectativas com relação à conclusão da CP 39. Já temos, assim, em contatos frequentes com a agência, um feeling de que esse assunto vai precisar voltar lá para a mesa, né, para ser revisitado à luz da publicação nesse novo arcabouço legal, né, da 15269. Isso traz depois, ao final desse processo, né, de regulamentação dessa fase da CP39, né, tem um impacto gigantesco nos processos do ONS. A gente já vem se preparando para desdobrar essa regulação em termos de procedimento de rede, ferramentas e processos para viabilizar a inserção desses novos elementos na rede. Independente disso, a gente tem recebido já projetos, empresas, né, com projetos piloto de sistemas de armazenamento de baterias colocalizado com fontes renováveis. A gente está ciente do direcionamento dado pela agência regulatória, tanto para as usinas fotovoltaicas quanto para as usinas eólicas, né? Houve um ofício do diretor Sandoval para a Absolar e para a Beólica nesse sentido, né, de ser possível já viabilizar essa colocalização de bateria com fontes renováveis. E diante disso, né, dessa diretriz, o ONS também está em grupos de estudo com as diversas áreas e recebendo os agentes para identificar o que é possível a gente já ter de requisitos, enfim, se preparar para essas inserções desses novos elementos na rede. Então, 2026 é um ano aí de inúmeros desafios, além daqueles que eu já comentei, né, de sandbox que a gente tem aí já no radar para rodar, o tanto de controle de tensão quanto de resposta da demanda, e a perspectiva que a gente tem também de uma autorização de um terceiro sandbox para experimentação de todo esse processo de acionamento dos DSOs dentro do contexto dessa operação mais descentralizada. Então, 2026, além disso tudo, a gente ainda tem expectativas com relação ao leilão de reserva de capacidade. O ONS também está analisando as contribuições e vem debatendo o tema com o Ministério também, porque tem novas atribuições para a gente, como operador do sistema, passar também a atuar operando esses novos elementos, né, despachando essas baterias que vão ser introduzidas a partir dessa conclusão desse leilão de reserva de capacidade. É verdade. Na portaria colocada em consulta pública para o leilão, foi colocado o pequeno desafio de o ONS ter que operar essa nova tecnologia otimizando o custo de operação do sistema. Então, mais uma vez reforçando a questão de que a dupla cobrança de tarifa parece que não faz muito sentido aqui. Bom, dito isso, eu passo de novo a palavra para o Urias, para ele encaminhar também para as considerações dele, para depois a gente seguir para o fechamento. Urias. Não, Mariana, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Estão ouvindo bem? Ótimo. Eu acho que existe um desafio muito grande para o setor como um todo, né? A gente tem a reforma do setor, ocorrida pela Lei 15.269, nós temos a reforma tributária no meio de tudo isso e que vai trazer uma mudança extremamente relevante. Eu tenho uma visão positiva de que talvez esse tema seja revisto na agência reguladora, e isso é importante que aconteça, porque o armazenamento ele tem um papel essencial para o setor elétrico, ele tende a resolver, mitigar grandes problemas que nós temos hoje na rede básica. Então, a expectativa aqui é que esse tema de fato evolua para que a gente consiga
trazer mais segurança, desenvolver mais projetos, porque a gente está num momento muito delicado, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista físico. Então, essa inserção de novas tecnologias, esse apoio da agência reguladora, ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país. E com certeza o ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer, porque tem muita regulamentação, muita regulação, muita estruturação para ser desenhada e estruturada. Eu acho que a gente pode, com certeza, já fazer a previsão de que o ano de 2026, de tédio, ninguém vai morrer. Sem chance nenhuma. Tédio é uma... não vai fazer parte do setor elétrico. Ele tem a sua característica de transatlântico, de fazer as coisas de maneira comedida e calculada, mas eu acho que o ano de 26, assim como 25 já foi de alguns sobressaltos, a gente pode aguardar muita emoção e muito trabalho pela frente. Indo para as minhas palavras finais, para depois passar para os painelistas, eu acho que a grande reflexão e o grande aprendizado do ano de 2025 é que a gente precisa voltar no conceito de quando eu comecei a trabalhar no setor elétrico, de que somos todos uns agentes que constroem esse mercado. E esse mercado só vai continuar sendo construído se a gente conseguir conversar sem polarizar. Eu acho que é um momento político, um momento planetário até, não vou até falar de Brasil, ele está adorando a polarização, mas eu acho que com a polarização a gente não vai conseguir construir o que a gente precisa construir. Então a gente precisa conseguir construir pontes. E construir pontes eu quero dizer avaliar o argumento do outro, entender o que o outro está trazendo, para que assim a gente possa construir os próximos passos do arcabouço legal brasileiro para a tecnologia de armazenamento. Eu consigo, dentro do meu dia a dia, fazer várias reflexões, mas eu queria chamar todos aqui para aproveitarem e fazerem a mesma reflexão, porque só assim a gente vai conseguir pesar e construir essa regulamentação que não seja algo que daqui a 3 meses alguém já vai estar falando, a gente precisa rediscutir. Dito isso, eu passo para o Vinícius para fazer as últimas palavras de como que a gente pode resumir o ano de 26 em desafio. Pois é, Mari, eu tinha uma expectativa de que 26 fosse um ano tranquilo. Eu ainda estava com essa... É um menino puro. Com esse sonho, estava querendo comprar uma rede, inclusive, mas eu acho que não vai ser o caso. Acabei de pensar 2026 inteiramente nesse painel, repensei tudo e fiquei até um pouco triste, mas vamos lá, a gente já está acostumado. E vai ser isso, vai ser um ano de ponta a ponta de mudanças, alterações, talvez um ritmo, como você mesmo disse, de alterações que a gente não tem um precedente tão grande dentro do sistema elétrico. A gente vai ter que se readequar a muita coisa, mas isso também, para empreendedores, significa oportunidades, né? Oportunidade de contribuir com todas essas mudanças e fazer com que o cenário seja o melhor possível, aproveitar essas mudanças e identificar oportunidades. Então, vai ser um ano de muito trabalho, mas com certeza vão ter muitas coisas boas que vão acontecer ao longo do ano. Tatiana? Bem, 2025 já foi um ano bastante desafiador para a operação do sistema, tenho certeza que 2026 também o será. Mas, como o Vinícius trouxe, além dos desafios, temos grandes oportunidades, né? Temos grandes oportunidades da gente contribuir e participar efetivamente dessa evolução do setor elétrico, né? Então, eu tenho certeza que há espaço para a gente construir pontes, como Mariana bem colocou. Você me fez lembrar que o nome do planejamento estratégico do ONS é pontes. Então, assim, estamos abertos para trabalhar em conjunto, né? Colaborar com o setor. O ONS tem esse objetivo de atuar cada vez de forma mais propositiva na construção do arcabouço regulatório, participando de debates com os agentes, com as instituições. Então, o ONS também está se movimentando, né, para não ser de forma alguma impedimento, né, nem ser uma instituição que tenha entraves para a gente viabilizar a inserção nessas novas tecnologias. Nós somos e atuamos de forma a
a declarar, e a gente declara, né, que nós somos agnósticos do ponto de vista tecnológico, né? A gente quer realmente contar com o máximo de recursos possíveis para que eles possam contribuir e a gente ter esse cardápio repleto de opções para a gente utilizar para a segurança da operação do sistema. Então, contem conosco também, estamos abertos a participar dos debates com todo o setor envolvido. Eu costumo brincar que o desafio maior de todos os agentes que a gente tem dentro do setor elétrico é do ONS, porque a hora que dá problema, quem vai no Jornal Nacional dar entrevista é o presidente deles. Dito isso, Paula, como desenvolvedora, além de você trabalhar de todos os finais de semana, o que você traz para a gente de desafio de 26? Bom, o desafio vai ser trazer novas oportunidades, né? O 2025 abriu as portas para armazenamento com a publicação da Lei 15.269. Então, com isso, a gente já vê as oportunidades de conseguir começar aos pouquinhos colocar o armazenamento, não como a EP estava dizendo no PD, né, a partir de 2028, mas acredito que em 26 já com alguns projetos colocalizados que estão no projeto piloto, com algumas possibilidades de ter mais armazenamento junto com consumidores. Então, do nosso lado, da parte de desenvolvimento, a gente vê que 2026 vai ser um ano bastante bom para correr atrás de modelos financeiros, desenvolvimento e colocar os Bs onde seja possível, né, em todos os cantos que o Brasil permitir. Urias, o difícil desafio de fechar, depois de tantas conversas sobre construir pontes, mas construir regulamentação que seja adequada para todo mundo. Acho que você foi muito feliz, Mariana, na sua fala. Não só você, mas todos, mas um ponto que eu venho falando muito e reiterando é a necessidade de uma construção conjunta, né? O meu argumento não é melhor que o seu, a minha situação não é melhor que a sua, mas a gente precisa sentar e entender o porquê o outro está defendendo tanto um ponto. E eu acho que essa polarização ela não faz bem para o mundo, ela não faz bem para o país e muito menos para o setor elétrico. Então, eu acho que o meio termo, eu costumo brincar que se a regulação e se os agentes considerassem, tomassem decisões considerando bom senso, acho que a gente não teria aí 90% dos problemas que a gente tem. Existe um desafio grande, eu acho que é um desafio positivo do armazenamento, porque a gente não está falando só de problema, existe obviamente o desafio da bitarifação, mas eu acho que aqui a gente está falando de estruturações, de olhar para frente, de regulamentação, o que é extremamente positivo. Eu acho que o desafio de 2026 ele é grande, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para estruturar, mas é olhando para frente, a inserção de uma nova tecnologia extremamente relevante, tendo possivelmente o seu primeiro leilão agora em abril de 2026, tendo a regulação vai ter que ser revisitada de qualquer modo. Então eu acho que a gente tem um desafio positivo, como você muito bem colocou. TED 2026, seja em armazenamento, seja em outras discussões, a gente não vai ter. Tem muito trabalho a ser feito e a gente espera que as instituições elas tenham bom senso aí nas medidas que vão adotar, porque essa nova tecnologia ela é vital, não só para o desenvolvimento do setor, mas para a segurança do sistema. Com essa fala, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Eu acho que a tecnologia de armazenamento ela vem realmente nesse caminho do meio, porque ela, em alguns momentos ela consome, em alguns momentos ela tem perfil de atividade de transmissão, em outros momentos ela tem atividade de geração, e é isso que pode ser o caminho de condução dessa ponte que o setor elétrico está tão carente no atual cenário que a gente está vivendo. Agradeço mais uma vez a presença de todos os painelistas, foi realmente gratificante estar aqui com vocês e podemos fechar.